Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a qualidade da água. A água é fonte da vida. É um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico dos seres vivos, como meio de vida de várias espécies, vegetais e animais. Vou começar falando sobre a importância de monitorar a qualidade da água na piscicultura. Por se desenvolver em um ambiente aquático, a aquicultura pode ser considerada uma das atividades produtivas de maior complexibilidade nas interações entre os meios físicos, químicos, biológicos e climáticos. Então, deve-se monitorar a qualidade da água no cultivo, pois a água ela possui todas as características químicas, físicas e biológicas que interagem individualmente ou coletivamente, influenciando o desempenho da produção. Portanto, a qualidade da água é crucial para diferenciar o lucro do prejuízo na piscicultura. Um passo importante na hora de monitorar a qualidade da água é medir a temperatura. A temperatura da água é um dos fatores mais importantes nos fenômenos químicos e biológicos existentes em um viveiro. Todas as atividades fisiológicas dos peixes, a respiração, a digestão, a reprodução, a alimentação e entre outros, estão intimamente ligados à temperatura da água em que eles estão vivendo. Cada espécie tem sua temperatura na qual melhor se adapta e se desenvolve, sendo essa temperatura a temperatura chamada de temperatura ótima. Quando falamos de temperaturas para os peixes, elas sendo acima ou abaixo do ótimo, elas influenciam muito no desenvolvimento desse animal, porque elas podem reduzir o seu crescimento. Em caso de temperaturas extremas, elas podem ocasionar até mortalidade nesses animais. Por isso é muito importante monitorar a temperatura dessa água, porque quanto mais baixa for a temperatura dessa água, mais rico em oxigênio será o meio aquático, e quanto mais alta for a temperatura, menor será a quantidade de oxigênio na água. E isso não é muito bom, então deve-se monitorar a temperatura em busca do equilíbrio. O metabolismo dos peixes também está totalmente relacionado com a temperatura da água em que eles estão inseridos. Por exemplo, quando a temperatura aumenta, o metabolismo dos peixes também acelera. Então, por isso é importante manter uma temperatura ótima para esses animais. Os peixes de águas tropicais, geralmente eles vivem bem entre 20 e 28 graus. Eles chegam ao pico do seu apetite máximo entre 24 e 28 graus. Entre 20 e 24 graus, eles se alimentam bem, mas abaixo desse patamar, o apetite decresce rapidamente. E acima de 28 graus, eles perdem totalmente esse apetite. E em temperaturas superiores a 32 graus, ocorrem as mortalidades desses animais. Outro fator a ser observado na água é a cor. A água de cor verde é mais indicada para a criação de peixes, pois demonstra a existência de elementos básicos para a manutenção da vida aquática. As colorações azuladas ou azul esverdeadas indicam também boa produtividade. Já as águas cristalinas, elas indicam basicamente baixa produtividade do viveiro. Essas águas elas devem ser corrigidas através de adubação ou fertilização. Já as águas turvas, elas não prestam para a aquicultura, pois elas impedem a penetração da luz solar e, consequentemente, o desenvolvimento do fitoplâncton, que são os microvegetais que vivem na água, e é ele que dá a cor verde nessa água. Viabilidade ou transparência. A transparência é a capacidade que a água tem de permitir que a passagem
dos raios solares ocorram. A transparência diminui em função da profundidade e da turbidez da água. Quer dizer que quanto mais fundo o viveiro for, mais barrenta a água, menos luz consegue chegar até o fundo. Viabilidade ou transparência. A transparência é a capacidade que a água tem de permitir a passagem dos raios solares. A transparência diminui em função da profundidade e da turbidez dessa água. Quer dizer que quanto mais fundo o viveiro e mais barrenta a água, menos luz consegue chegar ao fundo. A análise de visibilidade ou transparência é feita com a leitura de disco de Secchi. Esse disco é colocado na água, e essa visibilidade ou transparência é medida de acordo com o que você consegue ver esse objeto na água. À medida que ele desce dentro da água, você vai analisar o grau de visibilidade. Se você não consegue ver ele em um espaço menor que 20 centímetros, quer dizer que o viveiro é muito turvo. E se esse viveiro está muito turvo, é devido ao fitoplâncton. Então haverá problemas com baixa concentração de oxigênio dissolvido. Quando a turbidez for por partículas do solo em suspensão, a rodatividade será baixa. Entre 20 e 30 centímetros, a turbidez está se tornando excessiva. Já quando gira em torno de 30 e 45 centímetros, se a turbidez for devido ao fitoplâncton, entre 30 e 45 centímetros, se a turbidez for devido ao fitoplâncton, o viveiro está em boas condições. Já se for entre 45 e 60 centímetros, o fitoplâncton está se tornando escasso. Em mais de 60 centímetros, a água está muito clara e a produtividade inadequada e ocorre perigos de problemas com plantas daninhas aquáticas. Agora falando de pH, a concentração de bases e ácidos na água determina o pH. A respiração, a fotossíntese, a adubação, a calagem e poluição são 5 fatores que causam a mudança do pH na água. Isso torna a água ácida, neutra ou alcalina. De acordo com a tabela, a gente pode observar que pH entre 0 e 4 é letal para os peixes. Entre 4 e 6 ocorre um aumento do estresse. Entre 6 e 9 é a faixa desejável. Entre 9 e 11, aumento do estresse também. E entre 11 e 14 é letal. A análise de pH nos viveiros ela deve ser feita pelo menos uma vez por semana. As medidas de pH elas podem ser feitas por meio de um pHmetro, que é o medidor de pH, ou por um papel de tornassol, ou também por kits para a piscina. E esse controle do pH ele pode ser feito com o cal cloro agrícola, o cal hidratada ou o cal virgem. Oxigênio dissolvido. O oxigênio é o gás mais importante para os peixes. Por isso, é aquele que devemos dar maior importância. Falando em flutuação do oxigênio dissolvido em viveiro, níveis máximos ocorrem no final da tarde e os níveis mínimos ao amanhecer. O efeito da concentração de oxigênio dissolvido nos peixes. Como pode observar, de 0 a 1 mg por litro, ele é letal quando é feita uma exposição prolongada desse peixe nessa água. De 1 a 5 mg por litro, os peixes eles sobrevivem em regime de baixo desempenho. Já acima de 5 mg por litro, é uma faixa ótima para esses animais eles demonstrarem o seu real desempenho.
A temperatura da água ela tem grande influência na quantidade de oxigênio dissolvido. Quanto mais baixa for a temperatura, mais rico será em oxigênio esse meio aquático. E quanto mais alta for a temperatura, menor será a quantidade de oxigênio nessa água. Uma forma de medir o oxigênio dissolvido é com o oxímetro. Agora falando um pouco sobre a amônia, a concentração de amônia na água ela deve ser monitorada, especialmente quando se adiciona à água fertilizantes que contenham a própria amônia na sua formulação. Uma das principais fontes de amônia na água dos tanques são as excreções dos peixes e também o excesso de alimento que os animais eles não ingerem. Isso ocasiona o excesso de amônia nesses tanques. Por isso, é importante sempre monitorar a quantidade de ração, se está equilibrada para a quantidade de peixes que se tem nesse viveiro. O índice máximo aceitável de amônia na água é de 0,1 mg por litro. E essa medição da amônia ela deve ser feita uma vez por semana. Falando sobre a alcalinidade, é importante fazer a verificação, porque com essa verificação consegue-se observar o efeito tampão dessa água, que é a capacidade da água de neutralizar os ácidos. E isso refere-se à concentração total de sais na água, sendo expressa em equivalentes de carbonato de cálcio, bicarbonato, hidroxila e sais orgânicos, entre outros que são capazes de neutralizar os íons H+. São desejáveis valores de alcalinidade acima de 20 mg por litro, sendo que valores entre 200 a 300 mg por litro são os mais ideais. Dureza na água. Grosseiramente, a dureza da água ela pode ser definida como a capacidade de resistir às mudanças de pH durante o transcorrer do dia. Refere-se também à presença de sais de cálcio e magnésio nessa água. É importante medir essa dureza, porque se a água apresentar valores inferiores a 20 mg por litro, isso quer dizer que as células das algas que compõem os fitoplânctons, elas não conseguem se formar por falta de nutrientes, como cálcio e magnésio. Então, recomenda-se fazer uma análise por semana dessa água. Condutividade elétrica é a medida direta da quantidade de íons na água, que são o teor de sais nessa água. Altos valores de condutividade significa que existem altas taxas de decomposição de matéria orgânica, e isso é um parâmetro para a quantidade de nutrientes disponíveis ou mesmo um indício de problemas como poluição na água. Os valores desejáveis para a criação de peixes relacionada à condutividade elétrica, eles devem ficar entre 20 e 100 microsiemens por centímetro. Além de tudo isso, também devem ser analisados nessa água outros minerais que são primordiais para a manutenção da vida desses animais dentro desses tanques, que é o fósforo, o enxofre, os nitratos e o ferro. Então por hoje é só. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Além de tudo isso, também devem ser analisados nessa água outros minerais que são primordiais para a manutenção da vida desses animais dentro desses tanques, que é o fósforo, o enxofre, os nitratos e o ferro. Então por hoje é só. Obrigada pela atenção.
Até a próxima.